Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Damos início ao curso de arbitragem no setor público para servidores, representantes de órgãos jurisdicionados e todos interessados em direito administrativo. Em nosso encontro será discutido o uso de arbitragem nas relações entre particulares e administração pública. Para iniciarmos os trabalhos de hoje, falando sobre novos paradigmas da arbitragem no setor público à luz da Lei 13.129/2015, convidamos o professor emérito da Universidade de São Paulo, professor doutor Gustavo Henrique Justino de Oliveira, acompanhado do professor Rafael Veras de Freitas. Cumprimentamos pela presença no evento a ouvidora-geral adjunta Maria Inês Fornazaro, neste ato representando o ouvidor-geral do Estado, Gustavo Húngaro. Antes de passarmos a palavra aos nossos convidados, faremos uma breve apresentação de cada um. Professor Gustavo Justino de Oliveira, docente de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Direito Administrativo pela USP, pós-doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito de Coimbra, Portugal, em Arbitragem Internacional pelo Instituto Max Planck, em Hamburgo, na Alemanha. Ex-procurador do Estado do Paraná, exerce advocacia há mais de 20 anos, autor de diversos livros e artigos. Professor Rafael Veras de Freitas, mestre em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas Direito do Rio, pós-graduado em Direito do Estado e da Regulação pela mesma fundação, e em Direito Administrativo Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. É professor da Fundação Getúlio Vargas Direito do Rio, professor da pós-graduação em Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes, da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e da Escola Superior de Administração Judiciária. Após as devidas apresentações, com a palavra o professor Dr. Gustavo Justino de Oliveira. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo certo? Sexta-feira, não é? O pessoal já deve estar cansado, mas Rafael e eu estamos muito animados, muito lisonjeados, muito honrados pelo convite. Gostaria de parabenizar a escola aqui do Tribunal de Contas, na pessoa da Bibiana. A doutora Bibiana é incansável, né? Mesmo de perna quebrada, o ano passado, porque ela estava de perna quebrada, me lembro que foi um dos últimos eventos que eu participei aqui. O evento sempre muito brilhante, né? Uma coordenação, uma atenção conosco, não é, Rafael? E isso é uma marca do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a Bibiana representa, não é? Então, eu fico extremamente lisonjeado por estar aqui hoje para tratar de um tema incandescente, um tema que vem provocando bastante discussão. Eu diria que é um daqueles temas em que a prática, não é, Rafael? Você que também é um grande articulista e doutrinador na área da arbitragem, é um daqueles temas em que a prática ela acabou se sobrepondo à própria legislação, à própria regulação, enfim. Então, e hoje nós temos uma legislação, vamos discutir essa legislação. Então, o papel do Tribunal de Contas frente à arbitragem e contratos públicos, eu acho que essa seria uma primeira indagação para começar o dia. Não sei se a gente vai chegar a alguma resposta ainda, né? Porque a gente está construindo, todos nós estamos construindo qual é o papel do Tribunal de Contas na fiscalização, por exemplo, das cláusulas arbitrais, das arbitragens, né? Há uma série de questões, é uma nova agenda e é muito importante poder discutir isso aqui nesta casa. Eu tenho um carinho muito grande pelo Tribunal de Contas, advogo muito aqui, então já dei aula para muitos técnicos, enfim, sempre estou em contato com o tribunal. Realmente um prazer, é uma honra muito grande. Gostaria muito de agradecer, então, ao tribunal pelo convite, o Tribunal de Contas, ao meu grande amigo Cássio. Cássio, você é uma das pessoas que no Brasil mais estimulou e estimula a arbitragem, né? Sobretudo a arbitragem, a discussão, o diálogo aberto, né? Sobre arbitragem e administração pública. A Câmara, o CAESP, presidido pelo Cássio, é uma Câmara altamente especializada, né? Da qual eu faço parte como árbitro, como coordenador de área de direito público também já há algum tempo.
É realmente assim um trabalho belíssimo que é feito não só por você, mas por toda a equipe que você coordena, né? É um prazer conviver. E um grande prazer dividir aqui a mesa com o Rafael Veras, né? Eu falei para ele assim, falei, olha, eu estou ficando velho, Rafael, ele é o novo, né? Eu sou velho. E aí eu falei, eu estava com o teu livro, que eu estou lendo o livro do Rafael, e aí eu esqueci de trazer para ele autografado. Ele falou, não tem problema, eu trouxe um autografado para o senhor. Eu falei, ótimo, ficamos com dois exemplares do seu livro no escritório, né? Bom, dito tudo isso, é muito importante discutir a arbitragem aqui, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. À tarde, a proporção desse evento, né, porque vai além do evento, a nossa fala se integra num projeto maior do tribunal, então eu não vou antecipar os fatos, à tarde, né, isso tudo vai ser explicitado, mas já fico muito honrado de fazer parte desse projeto, que envolve 2 países, né, Portugal e Brasil. E é importante porque cabe ao tribunal, sim, cabe ao tribunal que tem uma atividade técnica, né? É uma atividade eminentemente técnica, cabe ao tribunal criar uma procedimentalização, standards, por que não, né? Contribuir para o estímulo da arbitragem enquanto prática envolvendo a administração pública. Eu sou árbitro já há bastante tempo, meu primeiro caso de arbitragem, por isso também essa relação tão afetiva que temos Cássio e eu, foi a convite do Cássio, né? Eu, esse ano, faço 25 anos de carreira e 20 anos de academia, né, como professor. E fui advogado público muitos anos, 15 anos como procurador de Estado e depois advogado privado. Então, a arbitragem ela sempre esteve no meu norte, mas ela não fazia parte da minha geração. Ela já faz parte da geração do Rafael. Né? E mesmo assim, eu me lembro a primeira vez em que eu fui palestrar sobre o tema, talvez tenha sido um dos primeiros até a escrever sobre arbitragem e poder público, né? No Brasil. A gente estava brincando, né? Mas na verdade, assim, quase levei ovo, porque, né? Como arbitragem? Arbitragem é um instituto privado, é para resolver negócios corporativos, litígios corporativos, societários, não é? Quer dizer, que história é essa da arbitragem ingressar no terreno público? Não pode. E a indisponibilidade do interesse público? E a supremacia do interesse público sobre o privado? Princípios que, obviamente, não estão na nossa legislação, vale sempre recordar isso, não estão presentes na legislação brasileira, mas fazem parte da dogmática brasileira construída ao longo dos anos, não é? E que, sobretudo órgãos de controle e fiscalização, e aí não só o Tribunal de Contas, o próprio Judiciário e tantos outros, tem uma aproximação e um certo fetiche, né? Um certo fetiche sobre esses que seriam considerados princípios e que, na verdade, não são. Né? Sobretudo num contexto de século XXI, âmbito de governança pública, critérios outros hoje, enfim, que são dominantes, decorrentes do nosso texto constitucional. Então, enfim, discutir essa temática, e daí já inicio a minha fala, mais técnica, pressupõe uma certa desmistificação. Pressupõe tratarmos de temas que, em verdade, são mitos. São mitos. E são mitos no sentido de que nós já temos um aparato jurídico normativo no Brasil, né, já favorável, que estimula, né, não obriga, mas estimula e apresenta a arbitragem como um modo de solução de conflitos, como uma possível solução. Talvez melhor que a solução jurisdicional para alguns casos, para outros não. Mas uma possível solução de litígios, não só litígios privados, mas também litígios que envolvem o poder público. O pano de fundo é a eficiência. O pano de fundo é fazer com que, por exemplo, contratos públicos não sejam suspensos. Geralmente o que acontece é isso, né? Em uma eventual
judicialização de contratos públicos, uma das primeiras providências que os magistrados tomam é suspender o contrato. E quando esse contrato é suspenso, ao final, o que não vai se realizar, né, é o interesse público, porque o seu objeto, a execução do objeto fica prejudicada. Há casos e casos, obviamente não estou dizendo que isso, né, não caiba nunca, mas estou dizendo que a arbitragem, aqui já há uma diferença, e acho que um ponto muito importante, há problemas da arbitragem também, mas há aspectos extremamente positivos. Um tribunal arbitral, um árbitro, ele nem pode suspender o curso do contrato. Ele não tem essa competência, né, executória, vamos dizer assim, que só o magistrado tem. Ele não o faz e ele foca no tema que é o objeto do litígio. E o contrato tende a continuar sendo executado, né? Não é só uma visão eficientista, é uma opção que o nosso legislador oferece ao administrador, que dentro dos seus critérios de discricionariedade, sobretudo a discricionariedade técnica, porque escolher a arbitragem significa não só uma escolha sem fundamento, mas uma escolha motivada, dentro de uma realidade que é uma realidade contratual. Então, o Tribunal de Contas pode fazer muito, né, nesse aspecto, no sentido de pavimentar, né, apoiar a autoridade pública nessa escolha, estabelecendo estándares, por exemplo, né, mas dentro da legislação brasileira. E num viés mais prospectivo, nós precisamos avançar, nós precisamos nos desenvolver. A infraestrutura ela é deficitária no Brasil, claro, nunca contra a lei. Mas nós precisamos saber aonde estão os recursos, aonde estão as ferramentas que o próprio ordenamento jurídico estabelece para facilitar com que o próprio desenvolvimento do país ocorra, a despeito das mudanças de governo, que isso já é um outro tema. A administração deveria... os governos passam e a administração se mantém. E a administração tem de ser cada vez mais profissional, cada vez mais capacitada, e os órgãos de controle e fiscalização têm um papel excepcional, essencial, em pavimentar esse caminho de desenvolvimento da administração pública, a despeito de quem esteja no governo. A atividade do tribunal não é política, ela é técnica, então ela envolve a administração. Nós precisamos começar a fazer essas distinções, se a gente quer uma maioridade, se o país quer entrar na sua maioridade democrática. Né? Bom, dito isso, então, o meu trabalho aqui com vocês, primeiro é um diálogo, não vou impor nada, né? Nós estamos dialogando e o melhor, estávamos dizendo, Rafael e eu, na conversa prévia aqui, vai ser um momento em que possamos dialogar com perguntas, não é? Então, é um overview, a minha parte é um overview, o Rafael vai ser um pouco mais... vai verticalizar um pouco mais a abordagem dele, aí a gente combinou, eu falo primeiro, depois ele. E aí, assim, no final, a gente vai sortear de alguma maneira, vamos ver como, um volume da revista de Direito da Associação de Procuradores do Estado do Rio. Do ano passado, um volume especial sobre arbitragem na administração pública. Por quê? Porque eu tenho um artigo e Rafael tem outro artigo aqui, e aí vocês já ficam nos conhecendo também, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso depois. Bom, falar sobre arbitragem em contratos públicos envolve uma contextualização. Já fiz isso um pouco, né, no início da fala. Mas, assim, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma crise fiscal e orçamentária grave. Como nós chegamos aqui, não nos cabe discutir hoje, mas estamos. Então, é uma crise fiscal, uma crise orçamentária, os estados, os municípios e agora a União Federal, né, estão caminhando rumo à penúria. Com limitação, por exemplo, na União Federal, de salários, né, remuneração de servidores públicos que ingressem a partir de R$5.000, acho que ninguém vai poder ganhar mais do que R$5.000, né? Uma coisa mais ou menos assim que está sendo pensado aí. Dentro desse contexto de crise, os investimentos em infraestrutura, os planejados, projetados e já realizados, são uma condício sine qua non para o desenvolvimento.
do país, né, dos municípios, dos estados e da própria União Federal. Então, a despeito da crise, os investimentos em infraestrutura tendem a ocorrer. O que nós estamos vivendo agora, nessa mudança de governo, vamos falar da referência federal, é uma diretriz desestatizante, uma nova diretriz desestatizante. Então, nós temos a emergência, a reemergência da diretriz desestatizante, essa semana, mais uma vez, planos de privatização, de concessão, de tudo. Tudo. Né? Tem uma leitura crítica a respeito disso, né? Nenhuma temática, nenhum aporte ideológico nesse sentido, mas técnico. Né? Por que nós chegamos? Por que a desestatização? Por que a privatização é o melhor agora? É uma decisão técnica? Ou é porque nós não temos dinheiro e temos que buscar dinheiro junto à iniciativa privada? Um outro caminho, quando não se tem dinheiro e tem que se buscar, né, a gestão de investimentos em infraestrutura, é imprimir maior eficiência à ação pública. É engraçado, mas isso é difícil. O tema da eficiência, né, melhorar a eficiência do serviço público, está no top 10 da agenda pública, sobretudo da agenda política. Então, bom, de toda maneira, o caminho da desestatização e da privatização parece ser esse, agora, o caminho dominante, o que reforça o uso da arbitragem, por exemplo. O particular, então, ele está sendo chamado a colaborar, a contribuir com o poder público que não tem mais dinheiro. Ele não vai entrar num negócio de 10 bilhões, 100 bilhões, né, trilhão, às vezes, né, se ele não tiver segurança jurídica. E a arbitragem tem a ver com segurança jurídica, como a gente vai ver também, sobretudo nos negócios públicos. Então, a arbitragem é uma ferramenta, sim, de maior equilíbrio entre as partes. Se hoje há uma busca de apoio, o pedido de apoio, o grito de apoio sai do poder público e vai para o setor privado somente vai ser convencido a apoiar, no sentido de uma colaboração, né, se sentir seguro. Os papéis estão se invertendo. E se não estão se invertendo, o setor público e privado está se aproximando cada vez mais. Essa já é uma tendência mundial, não é uma questão em um ambiente de crise. E como é que se faz essa colaboração público-privada sem confiança? Com desconfiança. E mais, se há confiança, ao menos no momento do vínculo contratual, então uma consensualização, vamos dizer assim, maior, um maior respeito, uma confiança na hora do vínculo contratual, uma repartição de responsabilidades, se isso não é tratado também com os órgãos de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas, e logo à frente, tudo aquilo que se pensou, todo aquele edital, todo aquele projeto, todo aquele contrato, é suspenso ou é anulado. Não saímos do lugar. Então, também é o momento de abrirmos espaço para uma concertação, uma verdadeira concertação administrativa, dentro de um ambiente de governança pública. Não são temas teóricos. Ontem falei para o Rafael, conversando com juízes a respeito de governança pública, juízes do Estado de São Paulo. O enfoque da administração pública no Brasil mudou, gente. E não é uma imposição minha, nem do Rafael, quando eu falo Rafael, a geração do Rafael, que já vem com tudo isso, é a cartilha. Eu tive que construir e levar ovo, muitas vezes, quando eu falava isso lá atrás. Mas hoje estou muito seguro, graças a Deus, com muito trabalho. Porque nada disso é uma novidade para mim. Não que eu não tenha que estudar, não que eu não tenha que aprender, mas que isso tudo me parece muito claro como realidade. Então, não é só de colaboração público-privada envolvendo o setor público, quer dizer, os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, todos têm de ser envolvidos no debate. Essa é a grande mudança. Uma democratização profunda do setor público. Ele é o último a se democratizar. Sempre. Então, a democratização não é só formal, não é só escolher o nosso representante, o que é, sem dúvida alguma, algo excepcional já num contexto democrático. Alguns países têm isso, têm. E tinham e não têm mais. Mas
a democratização ela tem que ser substancial, ela tem que ser material, ela tem que ser verdadeira. E nós temos de ter como motes, como critérios, quando o poder público toma decisões em colaboração com o particular, com o apoio dos órgãos de fiscalização, né, a qualidade dos serviços públicos, a eficiência dos serviços públicos, o desenvolvimento do país. E nós temos que abrir esse debate. Ele tem que ser mais aberto. Né? E a arbitragem carrega todo esse, eu diria assim, esse contexto. Né? É um contexto inovador, mas ela é boa, tem seus problemas também, né? Como tudo, mas enfim. Agora, a questão é que a arbitragem é um procedimento ainda muito estranho à cultura da administração pública. Como? Eu tenho prerrogativas. Eu tenho cláusulas exorbitantes dos contratos. Eu posso impor multa a você, contratante. Agora tenho litígio e por uma cláusula arbitral eu tenho que sentar numa mesa com você, frente a frente. A posição jurídica é equânime. Não, eu não sou igual a você, nunca você. Porque eu tenho prerrogativas e você não tem. Mas no litígio, se eu escolher a arbitragem, vai haver um tribunal composto por experts, do qual eu vou participar nessa escolha, eu, poder público, mas eu vou te sentar com você numa mesa de igual para igual e alguém vai decidir e dizer o que eu tenho de fazer que não seja o juiz? Quem que colocou essa cláusula arbitral no contrato? Quem inseriu isso? Pasmem, mas é o que vem acontecendo muitas vezes. Quando a arbitragem é instaurada, o governador, o prefeito, não é? Quem é que colocou essa cláusula aqui? Como é que isso veio parar aqui? Falta de planejamento. E aqui um parênteses. As cláusulas arbitrais, na década de 80, na década de 90, 90 muda, mas 80, 90, era mais ou menos isso. Elas nunca foram uma opção do administrador. Elas eram uma, entre aspas aqui, imposição de leve dos organismos multilaterais de financiamento, FMI, Banco Japonês, Banco de Tóquio, enfim, que financiavam infraestruturas privadas ou forneciam algum apoio financeiro e diziam o seguinte: olha, nós vamos financiar, nós vamos transferir esses recursos para vocês. Mas, quando esses recursos forem utilizados na prática, os contratos vão ter que prever mecanismos extrajudiciais de solução de conflito. Eu não quero que um litígio decorrente desse contrato vá para o judiciário. É por uma série de razões que países desenvolvidos, que acabam liderando, né, esses organismos multilaterais de financiamento, já sabem. Né? Então, a complexidade dos litígios da administração pública deve ser resolvida por experts. E muitas vezes o judiciário não é expert em matéria de direito público. Não tem tempo nem para ser. Não é um problema da formação do juiz, não. É uma questão de que os temas são realmente muito complexos e demandam um olhar técnico. Né? E aí surge a arbitragem como um instrumento de maior tecnicidade, não é? Envolvendo, inclusive, os árbitros no julgamento de temas que são muito complexos. E aí o que eu quero dizer, a arbitragem ela ingressou nos contratos públicos da década de 80, década de 90, e eu já escutei eu já estou na minha 9ª arbitragem como árbitro. Né? Ingressei agora na 9ª arbitragem, envolve estatais federais. Uma concessão administrativa, uma PPP, a primeira concessão administrativa federal, né? Da Caixa e do Banco do Brasil. E começamos agora. Não foram eles, mas eu já ouvi em outras situações de autoridades públicas, procuradores gerais, dizendo assim: eu sabia que essa cláusula ia constar no contrato, mas eu nunca imaginei que nós seríamos obrigados a ingressar numa arbitragem. Então, quer dizer, qualquer cláusula contratual está lá para não ser executada. E eu diria mais, não é só um tema que envolve hoje, na prática, estou falando da prática, não é um tema só, a arbitragem não envolve só o público e o privado, já há polêmicas e reflexões
inúmeras a respeito disso. Mas a arbitragem hoje é uma realidade entre litígios envolvendo órgãos e entes da administração pública. Se quiserem anotar, até claro que o Rafael já está acompanhando também, mas é só para... Né, eu acompanho todo dia, porque eu preciso saber onde isso vai parar. Né? O conflito de competência... 139-519 do Rio de Janeiro, 139-519 do Rio de Janeiro, em trâmite no STJ. Esse conflito de competência vai decidir se é competente em virtude do tema que envolve matéria regulatória, né, para decidir um litígio entre a ANP, Agência Nacional do Petróleo, e a Petrobras, a CCI, né, que é talvez uma das maiores instituições, né, de arbitragem do mundo, e a CCI, a cláusula CCI foi escolhida nesse contrato firmado entre a ANP e a Petrobras, né, o litígio, para a solução do litígio decorrente desse contrato, o litígio eclodiu, e a ANP, ela entende que o objeto do litígio é matéria regulatória. E sendo matéria regulatória, era da sua competência e, portanto, indisponível. Não poderia ser objeto de arbitragem, ao menos não esse litígio. A Petrobras entende diferente. Ela ingressa com a arbitragem, a ANP consegue uma liminar, suspende a arbitragem, se instaura, então, um conflito. Né? O juiz federal entende-se como competente para o litígio e a CCI também. O tribunal arbitral se entende como competente para solucionar aquele litígio. Então, a arbitragem ela não é só para solucionar litígios envolvendo público-privado. Ela também já vem ocorrendo no público-público. Arbitragem público-pública. Então, ela já é uma realidade na administração, seja para onde a gente olhar, na relação com o privado, na relação entre o público. Então, a gente tem que lidar com a realidade, eu diria. Mas ainda é um procedimento muito estranho à administração pública, porque toda a sua origem, toda a sua prática, ela vem do privado. Então, obviamente, né, e a reforma da lei de arbitragem, como é o nosso tema, né, pela Lei 13.129 de 2015, a reforma da lei de arbitragem criou regras específicas para a arbitragem envolvendo uma parte pública, né, administração direta ou indireta. Com o tempo, nós vamos ter que criar estándares para entender, né, exatamente como essa arbitragem público-privada ou público-pública vai se desenvolver. Certamente ela não se desenvolve da mesma maneira, nos mesmos termos que a arbitragem entre privados. E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês. Bom, tudo isso envolve assim... toda essa problemática vai envolver capacitação de todo mundo. Advogados privados, advogados públicos, órgãos de fiscalização, o próprio judiciário. Não é? Então, há uma necessária capacitação da advocacia pública, de todos os órgãos, adaptação de procedimentos internos por parte da administração pública, e acredito que o Tribunal de Contas tem um papel importante também nessa pavimentação desse caminho. Bom, alguns mitos, então, que eu vou falar a respeito, né? Aquilo que as pessoas acham que é verdade, e na verdade não é. Pelo menos no meu olhar e na minha prática como árbitro, como professor, como advogado. Né? A arbitragem, a administração pública não pode participar de arbitragem. Então, pessoas enchem a boca, né, para dizer assim, o poder público não pode validamente optar pela arbitragem. E se a arbitragem for instaurada, ele não é obrigado a participar. Até hoje tem entes públicos que, uma vez instaurada a arbitragem, o ente público não vai na audiência. Ele não responde às notificações do tribunal. Então, tem isso. A arbitragem é desvantajosa para a administração pública, por uma série de razões. Então, e o mito 2 vem com o 5. A administração pública sempre é derrotada nas arbitragens. Por isso que ela não gosta da arbitragem. Ela sempre perde. Então, tanto o 2 quanto o 5 são mitos. O 3, que o procedimento arbitral ele é mais custoso em termos financeiros, né? A gente vai ver, que o processo judicial. E a gente vai ver que não é. Né?
É claro, a administração pública ela tem isenção de custas no judiciário, então mas não é isso que está em jogo. É a qualidade da instância decisória do litígio e a eficiência. Não é porque eu não pago nada e vou para o judiciário. A sentença arbitral não se submete ao regime de precatórios. Nós vamos ver que ela se submete, mas há algum espaço aqui para que a gente avance em novos capítulos envolvendo a arbitragem de poder público. Porque se tudo for parar em precatório, por que a arbitragem, por que o particular vai se interessar pela arbitragem? Por que o procedimento é mais rápido, a decisão é melhor, né? Ela põe fim ao conflito, em verdade, não só ao litígio, né? Embora o foco seja o litígio, a arbitragem ela tenta, muitas vezes, o foco do tribunal arbitral é resolver o litígio, não há dúvidas. Mas a forma como isso é feito, muitas vezes faz com que as partes que estavam distanciadas, elas voltem, né, a se comunicar, a se entender. Isso eu falo da minha prática. E se a gente está falando de PPPs, que envolvem prazos bastante longos, né? 10, 15, 20, 30 anos, como é que pensar que em 30 anos não vai ocorrer nenhum problema envolvendo o público e o privado é uma presunção absurda. Então nós temos que pensar em mecanismos que solucionem rapidamente e restaurem a confiança entre as partes, né? Não só solucionar o litígio, mas restaurar a confiança entre as partes, o que é natural que aconteça num transcurso de 30 anos, né? Casamentos já não duram isso, então imagine, não é? Né? Nem sei se as pessoas estão casando ainda, mas enfim, casamentos não duram, imagine um contrato de 30 anos que não vai ter nenhum problema. Então, vamos falar muito rapidamente sobre os mitos, né? E esses slides, Bibiana, ficam à disposição da escola, aí, quem quiser ter acesso, por favor, né? Fique à vontade. Bom, a primeira, a administração pública não pode participar da arbitragem. Mito. Ela não a legislação brasileira, diferentemente de outros países, não obriga a administração pública a decidir pela arbitragem. Isso é verdade. Mas a arbitragem ela é um tema de decisão discricionária, mas quando eu falo discricionária, técnica, dentro de um ambiente negocial que envolve a opção, em verdade, pela modelagem de uma negociação, modelagem de um contrato público. Então, no curso de uma negociação, no planejamento de uma negociação que vai desembocar num contrato, uma PPP, uma concessão, mesmo contratos no âmbito da Lei 8666, a cláusula arbitral pode emergir como a melhor solução, a solução preferencial, fundamentada dentro de aspectos técnicos. Então, explicando nesse sentido, a legislação não obriga a arbitragem. Ela abre margem para uma opção discricionária e técnica do gestor. Esta opção, me parece, deve ser fundamentada. E uma vez fundamentada, dentro daquela realidade contratual, naquela negociação, ela é válida, desde que siga as regras impostas pelo ordenamento. Então, o ordenamento não obriga, ele diz que pode. Mas, havendo a opção pela arbitragem, aí não pode começar aquela conversa, né, que a administração pública, porque ela sempre não é o administrador, né, mas a administração pública brasileira é assim, aquela discussão de estatal, né? Bom, estatal se submete ao regime de direito privado, mas tem também regras de direito público que se aplicam a elas. E aí parece que uma escolha, né? Não, aqui eu sou privado, ali eu sou público, uma esquizofrenia. Né? A arbitragem não é assim, ela é um instituto do direito. E se a administração vai se utilizar da arbitragem, é à luz da legislação brasileira da arbitragem, que hoje também contempla regras direcionadas à administração pública. É um contexto novo, mas existem essas regras. Então, a administração tem que respeitar a legislação de arbitragem, quando ela decide pela arbitragem, e não transformar num monstrinho.
Se vocês me entendem muito bem o que eu estou dizendo, né? Muitas vezes, um instituto que é privado, né, onde a administração olha, não, eu posso utilizar também, ela transforma numa outra coisa. Isso também não pode. Também depõe contra a segurança jurídica e contra a confiança que deve reinar entre as partes. Eu sei que essa questão de valores na administração pública brasileira nunca é levada muito a sério. Ontem eu recebi... Bom, eu tenho atuado muito na área anticorrupção, né? Enfim, para o administrativista hoje, né, então pareceres e, enfim, e muitos temas aí dos grandes acordos de leniência firmados. Ontem eu recebi um dos advogados de um desses grandes acordos para um trabalho. E nós estávamos discutindo e ele me disse o seguinte, com toda a razão, inclusive eu já publiquei um artigo sobre isso há uns 3 anos, a grande mudança, um dos grandes legados da Lava Jato, e digo isso porque tem a ver com o que nós vamos mencionar, ainda estamos vivendo a Lava Jato, né? Mas um dos grandes legados para a advocacia é refundar a ética da advocacia. E isso é um valor, é um norte da nova geração dos advogados. Se advogava de um jeito, não dá mais para advogar daquele jeito hoje. Estou falando de modo generalizado, por favor. Mas é como se houvesse uma permissão para se advogar de uma maneira. Que, ao menos no que diz respeito ao exercício da advocacia, e essa semana acho que foi, né, teve uma das fases da Lava Jato deixou isso claro, não dá mais para advogar daquele jeito. Então, o que eu quero dizer, isso também vale para a administração pública. Se ela entendia que poderia gerir de uma determinada maneira, hoje ela não pode mais. E a mudança é ética, é de valores. Temas que nós nunca, não digo que a sociedade nunca levou muito a sério, mas os governantes e o gestor, que muitas vezes é solapado, né? Quer dizer, ele é atropelado pelo governante, muitas vezes, né? Faça isso, mas não dá, faça isso agora. Ele tem um valor, ética, eram temas que... Mas, assim, a minha geração, a geração do Cássio, a gente já sabia que as coisas iam se desenvolver assim. E a geração do Rafael certamente sabe que tem que ser assim. Então, isso já é um grande legado. A própria administração tem que incorporar a ética e os valores. Ou seja, quando ela toma uma decisão, essa decisão não tem que ser boa só para ela, sobretudo num contexto colaborativo. É boa para ela e é boa para o particular. Nesse contexto de desestatização que a gente está vivendo agora, vai ter que ser assim. Senão ninguém vai entrar em processo de licitação nenhum. Nem estrangeiro, nem brasileiro. Bom, os brasileiros estão comprometidos, né? As empreiteiras comprometidas com a Lava Jato, ainda querendo sair logo disso, né? Mas ainda. Bom, de toda maneira. Então a administração não pode participar de arbitragem, ela pode. Existe uma autorização legislativa agora específica, né? Artigo 1º, dizendo da lei de arbitragem. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Os direitos indisponíveis continuam sendo... havendo uma impossibilidade da arbitragem tratar desses temas, né? Então, a dificuldade, aí eu vou deixar para o Rafael falar isso, é justamente assim, o que é arbitrável objetivamente e o que não é, né? Objetivamente arbitrável, o que não é. A arbitrabilidade objetiva é o tema. Agora, subjetivamente, a administração, ela pode fazer a opção pela arbitragem. Uma outra questão que não precisaria falar, mas é importante dizer, é os litígios que vão ser solucionados pela arbitragem no Brasil. Em outros países é diferente. Mas no Brasil, são litígios de índole contratual, negocial. Então, a cláusula arbitral, ela vai ser inserida, ou ela vai ser uma opção, dentro de relações que são relações negociais, transacionais, envolvendo o poder público. É claro que, quando a gente fala em arbitragem, aqui nem todos, né, estão muito familiarizados, né, com o vocabulário, com o léxico da arbitragem, o léxico,
Mas o que nós temos? Nós temos a cláusula arbitral, que determina a arbitragem, e ela em si é um contrato à parte, que é inserido no contrato público, no caso da administração. Ela é um contrato independente, dentro de um contrato público. Mas, mesmo que esse contrato não preveja a arbitragem, e se um litígio emergir desse contrato, as partes podem convencionar de que a solução também se dará pela arbitragem. Inclusive com precedentes do STJ favoráveis a essa convenção arbitral pós-contrato, envolvendo a administração pública. Então, a regra que tem que estar no edital, claro, as cláusulas devem estar no edital, mas pela independência, autonomia do contrato de arbitragem, como a lei de arbitragem diz, é por cláusula ou por convenção posterior ao contrato. Então, isso também vale para a administração. Né? Bom, de toda maneira, eu acho que, além da questão da lei de arbitragem, nós temos hoje a política judiciária, né, envolvendo a edição do novo Código de Processo Civil, a própria legislação de arbitragem, a lei de mediação, que se aplica também ao setor público, as jornadas, enfim, do Conselho da Justiça Federal, desburocratização, enfim, nós temos vários outros temas que também tangenciam a arbitragem e são favoráveis à arbitragem. Então, hoje não é só... O fomento à arbitragem não é só em decorrência da opção que a lei de arbitragem confere à autoridade pública. Ela vem do próprio ordenamento jurídico como um todo e vem do judiciário, que diz o seguinte, em várias decisões do STJ, inclusive, fala isso. Não sei por que isso veio parar aqui. No judiciário. Eu não sei por que esse litígio veio. Olha a complexidade disso. Isso aqui é mais preferencial que o litígio fosse o contrato, né? Enfim, da onde decorre esse litígio, preferencialmente ele deveria ter escolhido a arbitragem. Não é o judiciário para tratar disso aqui. O STJ ele é muito friendly em relação à arbitragem envolvendo o poder público. Então, o próprio judiciário já reconhece não seus limites, não é nesse sentido. Mas é que existem litígios diante do tema, da matéria, da expectativa que as partes têm, da complexidade, que não são talhados ao judiciário. Agora a gente começa já a avançar nesse tema, né? Parecia um tema proibido até pouco tempo atrás. Mas isso está comprometendo tanto a qualidade da atividade jurisdicional que nós temos que parar e nos deparar e enfrentar a temática. Os litígios administrativos, não todos, mas os litígios decorrentes de contratos de grande complexidade, eles precisam ser resolvidos numa outra instância que não a jurisdicional. O próprio judiciário está comunicando isso na via legislativa, por meio de política judiciária e na sua jurisprudência. Até aqui tudo bem, gente? Eu sou um pouco espalhafatoso assim para falar, porque eu gosto, sempre quando eu sento aqui, né, eu não só no tribunal, mas eu gosto de estar conversando com a minha audiência, né? Então nós estamos conversando. É que eu sou um pouco, eu falo alto, né, mas é o jeito, né, mas estamos conversando, tá? Então, o que o Rafael vai enfrentar, que é a arbitrabilidade objetiva, né? Quer dizer que a arbitragem incide única e exclusivamente nos litígios que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, não resolve tudo. Tanto é que a ANP está brigando com a Petrobras. Então, assim, matéria regulatória... O que é primeiro que matéria regulatória? Se aquele objeto daquele litígio é matéria regulatória, não é. E a matéria regulatória em si é indisponível? Se é indisponível, então ela não pode ser resolvida por arbitragem. Mas, eventualmente, a revisão da equação econômico-financeira, né? A questão de valores de multa, por exemplo, de contratos, né? Alguns temas contratuais, me parece que sim. Me parece que sim, já que são equivalentes a direitos patrimoniais disponíveis, né? Enfim, então, nós temos aqui... Nessa temática,
nós temos o seguinte, vamos pensar numa linha, nós vamos ter as extremidades. Então, direitos patrimoniais disponíveis em contratos administrativos. Já temos, assim, o SIM, né, que decorre da prática, que decorre da legislação. Então, inadimplência de obrigações contratuais, não é, que podem repercutir na aplicabilidade de uma eventual multa. Esse tema pode, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, são temas que podem ser objeto de arbitragem. Inclusive, a legislação posterior à lei de arbitragem, a reforma da lei de arbitragem, vocês acompanharam aquela legislação federal sobre relicitação, que é tão estranho, né? Relicitar. Né? Mas, enfim, essa lei da relicitação, ela, se for relicitar, a arbitragem é obrigatória. Eu esqueci disso. Nesse caso, a arbitragem é obrigatória. Nos contratos públicos que têm que ser renegociados, nas concessões, e PPPs, eventualmente, mas ali é mais concessão. Né? Se for entrar em renegociação e houver relicitação, é obrigatória a arbitragem. Então, vejam, até ali eu estava esquecendo. Então, ela é obrigatória em alguns casos no Brasil. Já. E essa lei, ela elenca hipóteses exemplificativas de arbitrabilidade objetiva. Então, eu acho que tem um extremo em que a resposta é sim, aqui tudo bem. Tem outro extremo, não. Então, por exemplo, que for tratado de direitos indisponíveis, cláusulas exorbitantes, né? Tudo que envolver as prerrogativas públicas, sanções, intervenção, incampação, caducidade, reversão, quer dizer, eu digo a ação, né? Isso não. Né? Talvez as consequências econômicas dessas intervenções, sim, mas a ação, não. Poder de polícia, regulação em si, né? Não as consequências da regulação, mas a regulação em si, isso não cabe ao árbitro decidir. Não cabe. Somente à administração ou ao judiciário. Mas há uma zona cinzenta, né? Ou seja, é que cabe ou não cabe. Então, isso que a gente vai construir. Eu acho que os órgãos de fiscalização podem auxiliar em muito, né, essa construção. Por exemplo, multas contratuais em razão de inadimplemento contratual. Pode. Valores e critérios para apuração da indenização em caso de extinção contratual prematura por culpa do contratado. Pode. Quer dizer, isso tudo envolve prerrogativa, exercício de prerrogativa, a decisão em si. Né? Então, esse mito é isso. Bom, segundo mito. A arbitragem é desvantajosa para a administração pública. Ela não é boa para a administração pública nunca. Aí eu faço 2 e faço 5, depois eu volto para o 3. Tá? O 5 é aquele de que a administração ela sempre perde na arbitragem. Né? Isso, então, já estou falando que não é verdade. Né? Bom, ela é desvantajosa. Aí a gente vai ter, assim, objeções de cunho ideológico. A arbitragem está sempre vinculada à privatização, desestatização, tem o maior peso do elemento econômico, então ela não é boa em contextos mais socializantes, por exemplo. Era mais ou menos o que governos Lula e Dilma entendiam. Né? Mas já é passado. Então a gente tem que viver o presente agora. Então, existem objeções ideológicas à arbitragem, porque a arbitragem, na sua história, hoje digo eu, ela é um instituto do direito, ela não é um instituto do direito privado, mas ela foi forjada à luz do direito privado na sua história. Hoje nós estamos escrevendo o capítulo da arbitragem no setor público. Em outros setores também, não só no público. Consumidor, ambiental, ela é nova nessas áreas. Então ainda tem juristas, né, doutrinadores que, apesar da legislação, enfim, apesar da jurisprudência favorável dos tribunais superiores, eles entendem que a arbitragem é ruim, que ela não é boa, e existe muito eco ainda, né, da doutrina de alguns doutrinadores, com todo respeito a eles, mas que escreveram muito sobre o passado. Nós temos que escrever sobre o presente. Não vamos olhar, não vamos entender o presente com a luneta do passado. Temos que aprender com os erros, isso é verdade. Mas, assim, muito do que foi escrito já como doutrina do direito administrativo já não serve para nada hoje. Para nada. Por isso que a gente tem muito trabalho, né, Rafael? Diz assim, o Cássio brinca comigo, teu dia tem 48 horas, aí o Rafael agora me perguntou, você dorme, professor? Quer dizer, eu tenho tanta coisa para pensar...
pareceres e resolver, e ir na arbitragem. Eu não tenho tempo, né, realmente. Então, assim, e muita coisa que foi escrita tem um valor histórico. Está superado. Ponto. Não sou eu que estou falando isso, é a prática. Então a gente vai continuar olhando para o passado para explicar o presente, gente? Não, temos que construir tecnologia jurídica adaptada aos dias de hoje. O problema no Brasil não é a legislação, sobretudo em matéria de arbitragem e poder público. Não é a legislação. Mas eu volto nisso. Então nós temos muitas objeções doutrinárias. Tem uma outra questão também, né? Quando a administração decide pela arbitragem, não só pela arbitragem, quando ela decide em geral, ela quer ter, em virtude das prerrogativas, ela quer desdecidir. Não existe esse verbo, mas ela decidiu e depois ela decide que aquilo que ela decidiu não vale. E ela tenta fazer isso com a arbitragem. E não dá certo. Então, o que eu quero dizer? Escolheu a arbitragem, ou ela foi parar lá nos contratos públicos, como dizem algumas autoridades, alguns gestores. Né? Eu não queria, mas foi obrigado, senão o Banco Mundial não me emprestava. Mas, enfim, está lá, né, no contrato. Aí a arbitragem, dado início à arbitragem, né, ela é instaurada. Aí qual geralmente é a primeira argumentação nos processos arbitrais, ou até mesmo no judiciário, né, com ações anulatórias de processo arbitral, que é mais ou menos o que a ANP, né, ingressou contra, né, a arbitragem que envolvia a Petrobras. Ação anulatória, que não existe essa previsão na legislação brasileira, mas, enfim, o que eu quero dizer, a administração pública, quando ela acha que uma coisa não cabe, ela vai até as últimas consequências. Né? Inclusive, ir contra um fato que ela disse que cabia, que é o venire contra factum proprium, que é o que existe de pior numa relação, né, entre duas partes. Eu falei que existia, agora estou falando que não. Então, esse venire contra factum proprium causa muita insegurança jurídica nos contratos públicos em geral, não só em relação ao tema da arbitragem. Mas a administração, ela também cria uma contextualização desfavorável a uma decisão que ela mesma tomou. Os custos do procedimento, é claro, né? Há uma necessidade de pagamento das custas processuais, de honorários arbitrais, envolve recursos, a arbitragem, recursos financeiros, que a administração pública ela não precisa pagar no judiciário. Honorários sucumbenciais, sim, né? Mas mesmo é interessante porque, na prática, geralmente, né, não é que é uma prática, mas geralmente os advogados na arbitragem, eles decidem que não vai haver condenação em honorários sucumbenciais. E na administração eu tenho visto que isso tem acontecido também, nos casos envolvendo a administração pública. Mas, enfim, a ideia de pagar para que um litígio seu seja julgado não faz parte da cultura do administrador, porque ele não paga ao judiciário. São recursos orçamentários que mantêm o judiciário. Né? Isso é uma outra questão, mas as custas como parte, não. Então, isso é tido também assim, por isso não é boa a arbitragem, ela já é desvantajosa. Bom, mas ela tem muitas vantagens, né? E essas desvantagens, na verdade, a gente percebe que elas podem ser infirmadas, né? Contestadas e desconstruídas muito rapidamente. A arbitragem, ela é mais célere. Não sei se o Cássio vai concordar comigo, mas geralmente uma arbitragem envolvendo o poder público, se tudo transcorre na normalidade, se não tem uma prova técnica muito apurada, né, ela termina de 9 meses a 1 ano e meio. Ela não vai além disso. Eu estou em uma arbitragem, essa já é um pouco mais complexa, enfim, e aí ela já está entrando no 3º ano, mas isso é um ponto fora da curva, porque a prova é muito difícil ali. É uma prova técnica muito pesada.
Então, ela é muito rápida. Ela não suspende a arbitragem. O tribunal arbitral ele não vai suspender os contratos públicos, ele vai resolver o litígio específico. Né? Então, isso também é uma... Não tem recurso na arbitragem. Quando o laudo arbitral é emitido, acabou o trabalho do tribunal arbitral. E, eventualmente, alguns regulamentos dão direito ao ius esperniandi, né? Que é assim, aqui tem algum ponto que não ficou muito claro, uns embargos, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas não tem um recurso de mérito. Né? Então, ela é mais rápida também sobre isso. Especialidade, os árbitros eleitos... Primeiro que os árbitros são eleitos pelas partes, não são impostos por ninguém. Não é? Então, as partes escolhem os seus árbitros. Cada parte escolhe o seu e, eventualmente, se a arbitragem... Bom, a diferença de arbitragem institucional e ad hoc, eu também acho que vocês não... Né? A arbitragem institucional é aquela arbitragem cuja cláusula arbitral deixa muito claro que a arbitragem, quando instaurada, será em determinada Câmara. Então, ela é institucional. Então, geralmente, se ela vai na Câmara X, vai seguir o regulamento da Câmara X. Mas há casos em que não se escolhe a Câmara. E é um caso recente, que enfim, é um tribunal que está em processo de construção, de constituição, mas a cláusula não fala à Câmara, mas a cláusula diz que será aplicado o regulamento da CCI. E aí, essa arbitragem instaurada não é uma arbitragem CCI. É uma arbitragem, né, que vai ser aplicado o regulamento. Então, ela não é institucional, mas ela vai ser ad hoc. E vai ter que utilizar o regulamento da CCI, por exemplo. Né? Então, nós temos as arbitragens institucionais dentro de câmaras, essa escolha na cláusula, e temos arbitragens em que você escolhe, eventualmente, as regras, ou não escolhe a Câmara, né? E deixa isso em aberto e eventualmente, então, ela se instaura depois do litígio. Né? Essa decisão é tomada. Você pode complementar isso também, quando a Câmara é vazia, você pode complementar com uma convenção arbitral, quando a cláusula é vazia. A cláusula arbitral é vazia, quando ela não fala sobre então, a Câmara, as partes podem se reunir e convencionar qual vai ser a Câmara. Né? Bom, enfim, sempre envolve especialidade e também imparcialidade e independência dos árbitros. Publicidade. Né? Essa é uma mudança da reforma da lei de arbitragem. As arbitragens entre privados, há uma prática, é cultural isso, a lei não obriga, mas há uma prática de que a arbitragem entre privados, e por longos anos foi assim, continua sendo assim, ela é confidencial, ela é sigilosa, em todos os sentidos, do início ao fim. Porque isso tem a ver com negócios privados, enfim, tem a ver com questões estratégicas das partes. Então, né, no máximo, se tem notícia da arbitragem, mas não o seu conteúdo, a sua discussão. Né, a decisão em si também não é obrigatória a publicidade. É o oposto com a administração pública. A lei obriga a publicidade da arbitragem quando envolve a administração pública. Agora, dizer que ela vai ser pública não resolve todos os problemas. Na verdade, a gente tem um novo capítulo, né? Quer dizer, como viabilizar, como consubstanciar na prática essa publicidade. É o acesso total ao processo arbitral por qualquer pessoa? Quer dizer, são notícias da arbitragem, de que são as partes, qual é o litígio. A sentença arbitral envolvendo a administração pública tem que ser publicada? A gente ainda está tateando nisso tudo e a gente está construindo os estándares. Né? Então, mas é uma inovação muito boa. Jurisprudência em arbitragem parece uma contradição, porque como os laudos arbitrais, as sentenças são sigilosas, muitas vezes a gente não tem como construir uma jurisprudência. Os tribunais arbitrais são muito diferentes também, porque compostos por pessoas diferentes. Por hábitos diferentes. Então, o que valeu num caso não necessariamente vai valer no outro. Agora, quando você diz que há publicidade na arbitragem, sobretudo envolvendo a administração pública, tem um lado positivo, que é a criação de jurisprudência. E mais, não só a jurisprudência, né, mas porque como tudo tem que ser mais transparente, ao menos a decisão me parece que ela tem que ser conhecida, isso também tem a ver com transparência do tribunal. As decisões, os laudos arbitrais têm que ser plenamente
fundamentados. E essa fundamentação, ela confere maior transparência, inclusive, não só ao tribunal arbitral, ao processo arbitral, mas também à administração pública. Que, não sei, eu devo estar falando aqui para quem está iniciando na arbitragem, mas como assim? Quer dizer, é um tribunal, são juízes não togados, né, que vão decidir um litígio de uma PPP de 2 bilhões de reais. Eu estou no caso de 1 bilhão de reais, eu como árbitro. 1 bilhão, já passou 1 bilhão. Mas, enfim. Então, é o particular. Bom, enfim, tem toda uma discussão aí, mas é exatamente isso que acontece. Né? A arbitragem ela está inserida no sistema jurisdicional por autorização legal. E aí, é muito importante que sejam espancadas essas dúvidas. Nossa, eu não sei o que está acontecendo. E se eu não sei o que está acontecendo, isso vai em desacordo com a principiologia da administração pública. Né? Quer dizer, a tendência é eu acreditar que tudo aquilo está acontecendo na opacidade, né, porque tem alguma tramóia. Então, a publicidade da arbitragem em si eu acho boa, mas a arbitragem com o poder público, ela valoriza todos os atores, todos os players do processo. Inclusive, falando de... Eu vou falar mais 5 minutos só, senão... Né? Mas, inclusive... Mais 10, tá? Inclusive, há uma arbitragem recente minha, como árbitro, em que a estatal, ela disse assim, eu quero... Eu preciso dar conhecimento dessa arbitragem aos órgãos de controle, internos e externos. Como é que o tribunal pode me ajudar nisso? Então, no termo de arbitragem, na audiência inicial, nós dissemos, né, que é uma arbitragem pública que era possível, né, a parte privada concordou, que os entes públicos participassem, notificassem, comunicassem, Tribunal de Contas, CGU, Ministério Público, etc., da existência daquela arbitragem. Então, a publicidade ela ajuda muito o administrador. Né? É claro que nós não vamos pensar na publicidade da arbitragem no mesmo sentido que a gente pensa a publicidade dos processos judiciais. Não é a mesma coisa. Mas isso é algo que nós vamos ter que construir. Consensualidade eu acho muito importante. A arbitragem ela é um método heterocompositivo de solução de litígios, né? Porque quando o tribunal é constituído, ou o árbitro único é chamado a decidir, ele vai decidir. Ele não vai sugerir decisão, ele decide. Então, é heterocompositivo da mesma maneira que a solução jurisdicional é. Mediação, conciliação, já é outra coisa. São meios tendencialmente autocompositivos. Né? Mediador não decide, conciliador também não. Agora, o que acontece muito, não em todos os casos, mas eu vejo acontecer muito em arbitragem com o poder público, é que as partes não estavam se entendendo no contrato. Quando a arbitragem é instaurada para decidir o litígio, ou um litígio dentro daquela execução contratual, as partes voltam a se aproximar. E muitas vezes já ocorreu casos em que há um acordo entre as partes dentro da arbitragem. Então a arbitragem não é nem essa a função da arbitragem, mas ela acaba exercendo uma função de reaproximação das partes. Claro, a depender da qualidade daquele tribunal, né? A depender do tribunal. Tem árbitro que grita, a parte fica com medo, né? Tem umas coisas assim, né? Então, assim, a administração ela já está entrando numa coisa que ela não conhece muito bem como vai ser. Então, já vai gritar com a autoridade ali, né, com o gestor, ele já vai querer sair correndo. Né? Então, não é bem assim. Então, você tem que ter ali, né, tem uma forma... E dependendo do tribunal arbitral, você consegue reaproximar as partes. Esse acordo ele acontece em alguma fase do processo arbitral. Se ele não acontecer, o tribunal decide. Título executivo. A sentença arbitral ela tem natureza de título executivo judicial. E aí é uma série de discussões, né? Mas, a primeira, que é clara da lei, o judiciário não precisa homologar a sentença. A sentença em si já é um título. Então, digamos que a administração pública perca, né, a arbitragem. Vamos dizer assim, ela é a perdedora na arbitragem. E o laudo arbitral é contrário a ela.
Duas situações ocorrem aqui. Uma é contrário a ela e a administração decide não pagar. Que é mais ou menos o que se faz, né? Ainda mais hoje num contexto de falta de recursos. O que vai acontecer? Vai acontecer que o particular vencedor ele vai ter que executar aquele laudo no judiciário. Agora, a pergunta que se coloca hoje é se a administração perde na arbitragem e ela decide pagar espontaneamente. Ela pode? Ou ela tem que aguardar, de maneira passiva, a execução daquele laudo para que entre em lista de precatórios e aí, né, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Tá? E o equilíbrio contratual, né? Eu acho que a arbitragem ela caminha par e passo com a autonomia das partes, confiança, respeito, né? Então ela reforça os laços. Existe um efeito de compliance da arbitragem, porque você já sabe que vai para a arbitragem, que vai ser rápido, né? Se você não fizer as coisas direito, você vai perder a arbitragem, então você executa melhor o contrato. A autoridade, o gestor, tende a executar melhor o contrato. Ele tende a ouvir mais a parte contrária. A gente vê isso na prática já. Né? E então tem esse compliance, né? essa adstrição às cláusulas. Nem precisaria, né, Rafael? Porque o que é cláusula contratual tem que ser cumprida. Mas a administração pública não é assim. Não é? Está no contrato, mas eu vou cumprir se eu quiser. Não é mais ou menos assim? A depender do gestor. Então, isso causa insegurança à relação. E a arbitragem ela reforça os vínculos e reforça as cláusulas. Para ambas as partes, não só para a administração. Particular também. E um estudo assim que a gente está fazendo, que é mais empírico, é o seguinte: quando a arbitragem está prevista, a cláusula arbitral está prevista no edital de licitação, né, no contrato, tudo, mas vamos pensar no planejamento, né, da negociação pública, seja ela qual for. Hoje já se estuda se o impacto da cláusula arbitral, o impacto econômico da cláusula arbitral. Se, por exemplo, ela pode provocar que as propostas na licitação pública sejam mais vantajosas. Porque como haverá um ambiente de mais segurança pública, né, segurança jurídica, perdão, segurança pública a gente não tem, mas segurança jurídica, né, entre as partes, na verdade, isso reforçaria, por exemplo, poderia reduzir os valores das propostas dos licitantes. Então, isso a gente está começando a observar. Tem um orientando meu que está estudando exatamente isso no mestrado na Sanfran, na USP. Ele está terminando já a dissertação dele, é procurador de Estado aqui de São Paulo. O tema dele é esse. Bom, terceiro mito, aí já vou me encaminhando para o final. O procedimento arbitral é mais custoso que o processo judicial? Bom, em termos, tem dois tipos de custo, né? O custo de oportunidade e o custo financeiro direto. O custo de oportunidade é o custo do recurso financeiro imobilizado durante o tempo de discussão do litígio. E o custo financeiro direto é o custo administrativo ou do procedimento arbitral para obtenção da solução da controvérsia por meio de câmara arbitral. Então, nós temos esses dois enfoques de custo, o custo de oportunidade e o custo financeiro direto. Bom, no custo... no Poder Judiciário, o custo financeiro é menor, sem dúvida, para a administração. Mas o custo de oportunidade é maior, porque o tempo de resolução da controvérsia é maior e a especialidade do julgador é potencialmente menor. Não estou aqui falando mal de magistrados, por favor. Eu estou dizendo que a forma como a organização judiciária se dá no Brasil, na Justiça Federal é um pouco diferente, porque ela é altamente especializada. Mas na Justiça Comum... em São Paulo, claro, nós temos as varas da Fazenda Pública, os juízes acabam tendo suas carreiras ali, né? Mas não é usual no Brasil isso. Quer dizer, ele é criminal, ele é da família, ele é da Fazenda Pública, e aí você não tem especialidade na magistratura. Então, não é bom que aquele litígio vá para o judiciário. Ele vai ser... enfim, a especialidade né, ela não existe nesse caso. Na arbitragem, o custo financeiro ele pode ser maior, mas o custo de oportunidade é menor, porque o tempo de resolução da controvérsia é menor e a especialidade do árbitro é potencialmente maior. Então, tem um gráfico aqui só para, enfim, reproduzir um pouco do que eu já falei, né?
Então tem essas duas, depende, né, de que custo a gente está falando. E aí tem uma relação de custo-benefício, né, aqui como a gente costuma dizer, de economicidade. E aqui é interessante para o Tribunal de Contas, ele pode adentrar nisso. Ele pode adentrar no critério de economicidade da cláusula arbitral, claro que pode. Mas não é só o custo da arbitragem, dizer, olha, é 200 mil lá de custas da Câmara e mais 1 milhão para cada árbitro. Isso é caro, porque no judiciário não precisa pagar. Não é essa análise que tem que ser feita. É o custo de oportunidade e não o custo financeiro. No meu entender, por favor. Bom, e aí algumas questões, né? Quer dizer, alternativas para o poder público, que hoje está sem dinheiro. Adiantamento das despesas, né, pelos particulares contratados na administração. Essa pode ser uma solução. Né? Se, em termos financeiros, o valor é elevado, ou não se tem dinheiro, e a arbitragem é... Enfim, então, pode-se inverter. O particular adianta as despesas e depois, se ele for vencedor, ele... pede com que, né, a administração seja condenada nessas despesas, enfim, e devolva esse valor no final. Então, isso é possível. A lei de Minas Gerais tem uma lei estadual de arbitragem. A gente está tentando, né, Cássio, também fazer com que São Paulo tenha uma lei de arbitragem para questões procedimentais. E a lei de Minas ela tem essa previsão. O particular adianta as custas, mesmo se for a administração que dê início à arbitragem. Então, a questão de custo não é tão difícil. E surge uma prática que é da arbitragem privada, né, entre privados, mas pode ser utilizada também com o público, que é a figura do terceiro financiador, né, o third party funding. Então, assim, também é uma solução possível. Quer dizer, um terceiro financiar. Ele tem interesse, o terceiro, na solução do litígio. Solução. E aí ele financia aquela arbitragem. Isso também pode ser regulamentado no Brasil, é novo, algumas câmaras já vêm regulamentando. Bom, a sentença arbitral não se submete ao regime de precatórios, eu disse que sim. Né? Então, se o laudo arbitral é um título executivo judicial, a administração não paga depois do laudo arbitral. O que vai fazer o particular? Executar. Ele não vai ter outra opção. E quando essa execução ocorrer, ela se submete ao artigo 100 da Constituição. Me parece que não há por onde correr disso. Né? Embora o artigo 100 fale em sentença judiciária, a sentença arbitral não é judiciária, mas seria algo equivalente. Agora, a questão é quando o particular, quando a administração ela perde, o laudo foi proferido, e ela decide pagar, ela decide adimplir com a sua obrigação prevista no laudo arbitral. Será que ela pode pagar diretamente? Me parece que sim, desde que haja recursos financeiros, né, previstos de uma determinada rubrica para esse fim. Eu não vejo nenhum... Isso existe em várias situações, desapropriação, por exemplo. Então, se houver uma organização financeira, orçamentária nesse sentido, eu diria que isso completa o ciclo da arbitragem. Porque qual que é o sentido de você caminhar rápido com o processo, resolver, e você não conseguir executar, entrar na lista de precatório e ficar 20 anos para receber? 40, sei lá quanto. Não faz sentido com a natureza da arbitragem. Então, a execução espontânea da obrigação da administração pública prevista e que é condenada, né, no laudo arbitral, me parece possível. Eu acho que nós temos que tratar dessa possibilidade, né, procedimentalizar isso, criar alguns estándares para fins de segurança jurídica do gestor. Porque se ele faz isso e o Tribunal de Contas entende que não tem base legal ou que não era possível ser feito, não é? Aí é ele que vai responder. Então, eu acho que é uma construção coletiva isso, mas eu acho plenamente possível a execução espontânea do laudo arbitral pela administração pública quando ela é parte vencida. E aí, por último, né, a administração pública sempre é derrotada nas arbitragens. Tem a ver lá com o mito 2, né, de que ela é desvantajosa para a administração. Isso é mentira. Eu diria o seguinte, quando a administração ela é uma má executora
né? Ela é uma má gestora dos contratos públicos, não executora, mas uma má gestora dos contratos públicos, a tendência é que os litígios que decorram desse contrato, ela seja vencida. Seja no judiciário, vai demorar mais tempo, só para isso ficar claro, mas seja ou na arbitragem. Então, há muitos casos contemporâneos em que a administração pública ela foi vencedora. E ser vencedora não significa ganhar tudo, né? A arbitragem nunca é aquele tudo ou nada, né? Não existe isso na arbitragem. Então, você tem uma série de concessões, enfim, né? Existem vários pleitos. Então, no contexto geral, né, a administração pode ser parte vencida, vamos pensar assim. Mas, sem dúvida alguma, há aspectos positivos daquele laudo e que vão impactar na gestão daquele contrato, por exemplo. Há uma existência cada vez mais frequente de arbitragens público-públicas. Então, dizer que ela sempre vai perder, quer dizer, e que isso é ruim, numa arbitragem envolvendo duas partes públicas, uma vai perder. Não é? Então, isso também não é um mito, porque se a arbitragem também é entre públicos, entre órgãos públicos, entre entidades, né? Então, isso não é... E o que é interessante aqui, eu cito o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, ele está aqui? Não está, à tarde ele estará, né? Que é o diretor aqui da casa. Ele publicou um artigo polêmico, mas é o olhar do fiscal, né, do fiscalizador, da administração pública, sobre a arbitragem do poder público. Mas ali eu retirei uma passagem interessante, em que ele diz que a própria obrigatoriedade de respeito ao princípio da publicidade nas arbitragens envolvendo a administração pública sinaliza para a imprescindibilidade do controle social e institucional dos atos administrativos, sendo que, nesse último campo citado, o Tribunal de Contas desempenha papel essencial a teor do disposto nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal. Eu concordo plenamente com o Dr. Sérgio. Então, o tema da publicidade, ele evoca realmente uma fiscalização, né? E aumenta o controle social e institucional da decisão da arbitragem, enfim, né? A questão é saber como calibrar isso. Calibrar essa fiscalização do Tribunal de Contas no caso concreto é que vai ser a questão, né? Eu falei demais, eu peço desculpas para o Rafael, mas a ideia era ser um pouco mais pedagógico aqui, espero ter alcançado o intento, né? Eu acredito que, assim, finalizando, a arbitragem nos contratos públicos, hoje teríamos os seguintes pontos que já são pontos mais... desmistificamos. E aí chegamos a algumas conclusões que me parecem mais sólidas, né? A arbitragem nos contratos públicos. Existe amparo legal, jurisprudencial e doutrinário. Existem algumas objeções, mas nós temos que rever se efetivamente essas objeções, temos que fazer um controle de validade dessas objeções dogmáticas. Elas são basicamente dogmáticas. Os tribunais são bastante favoráveis à arbitragem como um todo e também com o poder público. Tendência e realidade, né? Já havia uma tendência de maior utilização da arbitragem, mesmo antes da reforma da lei de arbitragem favorável à administração, e a realidade se impôs. E essa realidade se impôs, sobretudo, por aquele elemento que eu mencionei, aquele fator que eu falei para vocês. A administração precisa de recursos, vai atrás de recursos fora do Brasil, os organismos multilaterais de financiamento obrigam a arbitragem. Então, ela já estava no nosso sistema muito antes da reforma da lei de arbitragem. Mas ela requer capacitação institucional e funcional de todos os envolvidos, todos os players, advogados privados, advogados públicos, fiscalizadores, as câmaras, os árbitros, todo mundo. Né? Porque é diferente a arbitragem envolvendo o poder público. Né? Eu já estudo isso há 15 anos e ainda assim tenho as minhas dúvidas cotidianas. Então imagina quem está começando a ver isso hoje. Né? Potencial de eficiência e eficácia à gestão pública, por todos os motivos que eu mencionei. Né? Então não vou voltar a eles. E é uma política de controle de riscos. Né? A arbitragem, em verdade, e aqui finalizando, ela mitiga vários riscos. Ela mitiga, por exemplo, os riscos de uma má regulação setorial, de uma má gestão do contrato por parte da administração pública. Né? Então, a questão dos riscos políticos. Não é? Porque quando muda governo, muda tudo, né, no Brasil. Não é assim em países civilizados. Mas aqui é. Então, ela também mitiga riscos políticos, porque ela protege a relação.
a despeito de quem estiver no poder. Então, eu acho que, enfim, ao fim e ao cabo, a arbitragem ela tem pontos muito positivos. Aqui eu tinha selecionado alguma coisa, mas, enfim, ficam aqui os meus dados. Os slides estão à disposição. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço desculpas ao Rafael por ter falado um pouco mais, mas acho que facilita um pouco o teu trabalho também, né? E é isso. A gente está à disposição depois para os debates. Muito obrigado, gente. Quer que ele sente aqui? Rafael, senta aqui. Desculpe. Professor, parabéns. Imagina que isso, Rafael. Desculpe ter falado. Imagina. Bom dia a todos. Nada mais denunciador do que você é da geração Y do que marcar o tempo da sua palestra no iPhone. Você só torce para ele não tocar, porque se ele tocar, realmente você vai ter a sua apresentação atrapalhada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse honroso convite para participar desse evento aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma honra muito grande na pessoa da professora Bibiana. E um agradecimento duplo, né? Um agradecimento não só por poder participar e apresentar algumas ideias aqui para vocês, como também de poder compartilhar a mesa com o professor Gustavo Justino, que é, sem dúvida, um dos maiores nomes do direito administrativo brasileiro. Eu não tive a oportunidade, professor, de ser seu aluno presencialmente, mas certamente à distância sou um dos mais assíduos da sua obra e ela serviu de grande fonte de aprendizado para a minha formação. Muito bem. O recorte da minha intervenção está realmente, como disse o professor, ligado à arbitrabilidade objetiva, ou seja, o que pode ser arbitrável. E é um tema ainda em discussão. Portanto, tudo que eu venho aqui a trazer à consideração de vocês são propostas. E mais especificamente no que toca aos contratos de longo prazo, de que são exemplos as concessões, as parcerias público-privadas, os contratos de arrendamento portuário, que é a área de pesquisa que eu venho me dedicado, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito profissional. Antes, porém, voltarei um pouco para falar da controvérsia que orientou a questão da arbitrabilidade subjetiva. Antes da reforma da Lei de 2015, o artigo 1º da Lei 9.307 dizia que poderia se submeter à arbitragem ou ser parte numa arbitragem quem tivesse capacidade para contratar. Portanto, não dizia que a administração pública poderia se submeter ao procedimento arbitral. E aí houve, né, professor, uma espécie de contorcionismo doutrinário para que alguns diplomas pudessem conferir essa legitimidade. O artigo 25, inciso 15 da Lei 8987, da Lei de Concessões, na sua primeira versão, já previa a possibilidade de resolução por meios alternativos de controvérsias. Muitos doutrinadores entenderam que ali teria uma autorização expressa para a celebração de arbitragem pelo poder público, o professor Caio Tácito, por exemplo. O artigo 54 da Lei 8666 também foi fonte de fundamentação para a utilização de arbitragem em razão da aplicação supletiva da teoria geral dos contratos aos contratos administrativos. Para outros, porém, o artigo 55, parágrafo 2º, que estabelece a obrigação da previsão do foro, seria o impeditivo a que a administração pública participasse de procedimentos arbitrais. O tema no que toca à alteração legislativa começou a ganhar uma solução com a edição da Lei de PPP, em que houve a previsão expressa de que a administração pública, nesse tipo de contrato, nessa concessão especial, poderia participar de arbitragem. E, a partir daí, alguns começaram a defender de que essa previsão da Lei de PPP poderia se estender aos demais contratos administrativos, inclusive a um contrato de empreitada. Isso só se reforçou com a alteração na Lei de Concessões, com a inclusão do artigo 23A, pela Lei 11.196 de 2005, que alterou
a lei de concessão justamente para prever e dissipar essa dúvida a propósito do cabimento de arbitragem naquele módulo concessório. Mas ainda não tínhamos, até a reforma de 2015, uma previsão expressa de cabimento da arbitragem nas questões relacionadas ao poder público. E a jurisprudência, como ensinou o professor, era muito restrita, admitia a arbitragem, porém, preferencialmente, né, professor, para sociedades de economia mista, portanto, para pessoas jurídicas de direito privado, não envolvia matérias atinentes a serviço público e muito menos questões de Estado, como poder de polícia e outras prerrogativas. Pois bem, o que houve com a reforma de 2015? O aspecto da arbitrabilidade subjetiva restou resolvido. A Lei 13.129 diz o seguinte: a administração pública direta e indireta pode se submeter à arbitragem. Portanto, foi um pouco além do que já previa o entendimento do STJ, de que só pessoas jurídicas com personalidades de direito privado poderiam se submeter a tal procedimento. Mas não, a administração pública direta e indireta. Porém, a reforma de 2015, ela não especificou o que seriam direitos patrimoniais disponíveis, que são as matérias submetidas à arbitragem. No âmbito privado, a doutrina costuma se utilizar do artigo 852 do Código Civil, dizendo o seguinte: olha, direitos indisponíveis que não podem ser submetidos à arbitragem são as questões de Estado, as questões de família, as questões pessoais que não tenham natureza patrimonial. É um primeiro parâmetro. No âmbito da doutrina juspublicística, criou-se um entendimento muito útil até então de que o interesse público primário não poderia ser submetido à arbitragem, ou seja, os poderes de império, como bem ensinou o professor, as cláusulas exorbitantes, né? Ao passo que o interesse público secundário, relacionado ao erário, relacionado à matéria estritamente econômica, poderia ser objeto de arbitragem. Esse entendimento ele é muito útil e serve de início para que possamos perquirir como redigir uma cláusula compromissória num contrato administrativo. Porém, na prática, é muito difícil, né, professor, identificar o que é uma cláusula que veicula o interesse público primário ou secundário. Até que ponto o equilíbrio econômico-financeiro pode ser objeto de arbitragem e os bens reversíveis, enfim. Então, a minha ideia é trazer algumas propostas de como redigir cláusulas compromissórias em contratos de longo prazo. Mas por que o contrato de longo prazo ele teria uma ótica distinta no que toca à arbitrabilidade? Como disse o professor, o contrato de longo prazo ele dura 30, 40, 50 anos. E é um contrato de colaboração. Não há interesses antagônicos entre o poder concedente e o concessionário, por mais que na prática isso possa se revelar. O poder público quer delegar um serviço público por meio de um contrato de longo prazo, e o concessionário quer obter o lucro e aumentar sua base de utentes também, para que possa angariar mais lucro. Então, na prática, também interessa ao concessionário universalizar o serviço e prestar um bom serviço para que ele possa explorar aquele cometimento público. E trata-se de um contrato de prazo diferido. Portanto, se as partes não colaborarem, né, professor, em 30, 40, 50 anos, um contrato de longo prazo ele se torna inexequível. Então, no contrato de concessão, me parece que há um fundamento adicional para a celebração de arbitragem, até pelo viés de colaboração desses ajustes. Mas não só. No contrato de longo prazo, eu não consigo estabelecer ex ante todas as obrigações contratuais. Eu teria um elevadíssimo custo de transação, se é que seria possível, redigir uma cláusula para um contrato que vai durar 50 anos. Então, costuma-se afirmar que os contratos de longo prazo eles têm uma incompletude deliberada pelas partes, ou seja, já que não é possível regrar esse instrumento para os próximos 50 anos, porque ele sofrerá incidência de diversos fatores, eu deixo lacunas contratuais que serão complementadas no tempo. Então, esse fundamento também me parece um fundamento jurídico a legitimar a adoção da arbitragem em contratos de longo prazo.
Mas não só isso. Se há uma incompletude deliberada pelas partes em contratos de longo prazo, ninguém melhor do que um árbitro, para colmatar essas lacunas. Por quê? Porque, como ensinou o professor, o árbitro é um especialista naquela matéria. Portanto, ele diminui a assimetria de informação com as partes. Então, o Poder Judiciário, por mais que possa vir a fazer um bom trabalho, e eu tive uma vez num seminário com um amigo meu, Chico Musnick, que é uma figura, e ele falou para mim o seguinte, não falando mal do Judiciário, mas é que no Rio a gente não tem essa especialização em várias tão especializadas quanto São Paulo. Ele falou o seguinte, às vezes a vara é especializada, mas o juiz não é. E isso faz muito sentido para aquela disciplina, que no caso dele é o societário e no nosso é o direito administrativo. Então, portanto, se você vai ter o seu problema, a sua causa apreciada por peritos, especialistas, como o professor Gustavo, presume-se que o professor Gustavo, em razão de toda a sua experiência e especialização em direito administrativo, ele vai melhor servir para colmatar essas lacunas em contratos de longo prazo. Muito bem. Porém, os arbitralistas, antes dessas últimas alterações legislativas, entendiam que, mais uma vez voltando ao interesse público primário e secundário, que em contratos de longo prazo, as cláusulas regulamentares não poderiam ser objeto de arbitragem, ao passo que as cláusulas econômicas poderiam ser objeto. Me parece, hoje em dia, uma diferenciação muito difícil de você fazer na prática, o que é uma cláusula regulamentar, uma cláusula econômica. Por exemplo, né, professor, num contrato de concessão, eu tenho obrigações de desempenho. Será que uma obrigação de desempenho ele tem um viés regulamentar ou econômico? Então, por isso que, ainda que eu utilize esse critério de cláusula regulamentar ou econômica, fica difícil, na prática, redigir uma cláusula compromissória que vá regrar uma arbitragem num contrato de 30, 40, 50 anos. Muito bem. Depois da reforma de 2015, o que houve? Foi editado o PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimento, pela Lei 13.334 de 2006, do ano passado. O que é o PPI? O PPI ele foi muito criticado como se fosse apenas previsões pragmáticas, sem fundamento jurídico, de que os contratos de longo prazo, nessa nova sistemática de privatização, deveriam atender ao princípio da segurança jurídica, ou da mínima intervenção, ou do fortalecimento das agências reguladoras, enfim. Trouxe um sistema de liberação conjunta dos empreendimentos, que todas as entidades devem se reunir para liberar os procedimentos de infraestrutura, e, na minha opinião, não trouxe uma diretriz tão programática assim. Na medida em que você traz uma diretriz interpretativa de que o contrato de longo prazo terá que observar a segurança jurídica e a estabilidade, eu ganho mais um fundamento jurídico para a adoção da arbitragem, por exemplo. Então, isso foi levado a efeito, como disse o professor, pela lei de relicitação e das novas prorrogações. Nessa nova lei, que é a Lei 13.448 de 2007, justamente com o propósito de conferir mais segurança jurídica aos contratos de infraestrutura, previu-se não só que a relicitação, que como ensinou o professor, que é um procedimento... O que é a relicitação? Em vez de o poder concedente instaurar um procedimento de caducidade para aplicar uma penalidade e extinguir um contrato de concessão, ele entabula uma negociação com um particular e indeniza o particular pelos bens reversíveis não amortizados. Ou seja, a relicitação ela é mais uma das manifestações dessa administração pública concertada, consensualizada, que só vai ser consagrada com a previsão da cláusula compromissória. E, na lei da relicitação, essa previsão foi expressa. É o artigo 31 da Lei 13.448, como adiantou o professor. Porém, essa lei ela foi além do aspecto da arbitrabilidade subjetiva, de autorizar o poder público a participar da arbitragem. Ela especificou o que seriam direitos patrimoniais disponíveis. E disse a lei, as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou transferência do contrato de concessão
e o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes. Me parece, professor, que caminhamos bastante, né? Já temos agora parâmetros para que possamos entender o que seria arbitrável num contrato de longo prazo, num contrato administrativo. Mas ainda assim teremos dificuldade, teremos que regrar essas hipóteses trazidas pelo PPI. Como o árbitro vai atuar por ocasião de uma questão de fixação do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato? O que quer dizer a questão da fixação de indenizações ou de inadimplemento contratual? Qual será a atuação no árbitro no âmbito dessa nova previsão de arbitragem do PPI? Bom, aí aqui eu trago, como disse, algumas propostas ao debate. Primeiro, o árbitro, no âmbito de um processo de revisão do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão, ele vai ter que se imbuir da ideia de que um contrato de concessão é diferente de um típico contrato da 8666. Por ser um contrato de longo prazo, vários aspectos são incidentes sobre esses ajustes que alteram o seu equilíbrio econômico-financeiro. Eu tenho aspectos de revisão quinquenal, eu tenho aspectos de revisões extraordinárias mais complexas, de repasse de ganhos de produtividade aos consumidores. Então, eu tenho uma lógica completamente diferente. Além do que, em contratos de longo prazo, eu realizo investimentos naquele cometimento. Eu não sou remunerado concomitantemente à execução, como ocorre no contrato de empreitada, que eu apresento os meus custos unitários e vou sendo remunerado. Num contrato de longo prazo, eu realizo investimentos e, a partir do momento que aquele serviço começa a operar, eu sou remunerado por ele. E, nesse momento, o árbitro, quando tiver na sua frente uma questão relacionado ao equilíbrio econômico-financeiro, ele vai ter um procedimento um pouco distinto do contrato administrativo tradicional. Primeiro, ele vai ter que identificar o fato exógeno que alterou a economia do contrato. Qual foi o fato desequilibrante? Depois, ele vai ao contrato para perquirir a quem aquele contrato distribuiu esse risco, né, professor? Porque esses contratos de infraestrutura, existe uma matriz de risco contratual que diz, se acontecer isso, esse risco é do poder concedente. Se acontecer aquilo, isso aqui é risco do concessionário. Muitos não têm. Muitos não têm, mas almeja-se que possa ter. E após isso, após identificar o fato exógeno, avaliar a matriz de risco, ele vai ter que determinar a providência reequilibrante. Qual é a providência reequilibrante? O pagamento direto ao concessionário, a prorrogação do prazo de um contrato, a diminuição de obrigações de investimentos do concessionário. E aqui me parece que é um caso a se estudar. Por quê? Tenho para mim que aferir o desequilíbrio e seguir esse interprocedimental seria uma função arbitrável. Mas eu tenho minhas dúvidas que determinar qual o mecanismo reequilibrante seja uma função que possa ser arbitrável. Será que o árbitro poderá dizer prorrogue o contrato? Ou diminua as obrigações de investimento? Me parece que aí a gente já entra na indisponibilidade do interesse público. Eu acho que o árbitro ele deverá ficar mais nos aspectos econômicos e do evento desequilibrante. Mas as medidas, tenho minhas dúvidas, e eu acho que isso é o que a gente vai ter que refletir para os próximos anos. Uma importante função do árbitro também, no que toca ao equilíbrio econômico-financeiro, é nas cláusulas de reajuste. Por quê? O reajuste nada mais é do que a atualização dos custos do concessionário todo ano. Mas, no contrato de concessão, diferente da Lei 8666, há apenas elementos do projeto básico. Portanto, não há um descritivo de custos como há no contrato tradicional da 8666. Por quê? Porque o concessionário ele tem maior liberdade para gerenciar seus custos num contrato de infraestrutura. Então, por ocasião de um reajuste, que acontece anualmente, me parece que o árbitro também poderá atuar, professor, para aferir os custos do concessionário sobre os quais incidirá esse percentual previsto contratualmente. Ou até mesmo para discutir se o índice previsto no contrato é adequado, porque muitas vezes não é, né, professor? O segundo aspecto tratado pela nova lei diz respeito ao papel da fixação de indenizações. Aqui, me parece que o árbitro terá uma importante função, seja no que toca ao regime jurídico dos bens reversíveis, ou seja, aqueles que retornam ao patrimônio público,
como nas hipóteses de extinção anômala dos contratos de concessão, ou seja, encampação, rescisão, quando o poder público toma para si de volta o serviço delegado. No caso dos bens reversíveis, uma possível função do árbitro será identificar quais são os bens reversíveis, né, professor? Porque, na prática, quando você termina um contrato de 30 anos, é difícil saber o que reverte e não reverte. E isso parece ser um direito disponível, porque ele está ajudando a aferir os valores econômicos atrelados àquele patrimônio e se ele está afetado ou não à prestação do serviço público. E outra função do árbitro vai ser aferir o montante da indenização que será devida ao concessionário caso ele não amortize os seus investimentos nesse período. Eu acho que essa é uma possível interpretação para a função do árbitro no âmbito do PPI. Outra função que eu cogito nessa nova função da arbitrabilidade objetiva é na encampação. O que é a encampação? É a retomada do serviço por razões de interesse público mediante uma lei autorizativa. Qual é a condição de procedibilidade de uma encampação? Pagamento de prévia indenização. Então, aqui o árbitro também poderá atuar na fixação dessa indenização nos casos de encampação de serviço público. Um cuidado adicional que me parece relevante é o seguinte, porque a lei de concessão traz uma pegadinha. Ela diz que na encampação você será remunerado na forma do artigo 36. Qual é a forma do artigo 36? Nas hipóteses de extinção normal em que o concessionário não amortizou seus investimentos. Mas não é o caso, porque na encampação há uma subtração daquele serviço do particular. Então, ele não deve ser indenizado só pelos bens não amortizados, mas pelos lucros cessantes também e pelos prejuízos que aquela encampação causaram a ele. Portanto, me parece que será mais um dos desafios para o árbitro aferir esse aspecto da indenização. Outra possível função do árbitro será no procedimento de rescisão de contratos de longo prazo. O que é a rescisão num contrato de concessão? Enquanto a administração pública tem como uma de suas prerrogativas a possibilidade de extinguir unilateralmente o contrato, todos vocês sabem, num contrato de concessão, o particular não pode simplesmente parar de prestar o serviço, em razão do princípio da continuidade do serviço público. Eu estou falando de um serviço essencial. Então, a lei de concessão, ele obriga que o particular vá ao judiciário para que o judiciário, sim, possa rescindir esse contrato. Não deixa de se tratar de uma prerrogativa publicística. Eu posso extinguir e você tem que ir até o juízo para pedir essa autorização, mas nada que não se justifique, porque o particular está prestando um serviço público. Nessas hipóteses, qual será o papel do árbitro? Tenho para mim, professor, que o primeiro papel do árbitro será o de estabelecer, como determina até a lei de relicitação, as condições que o serviço será prestado enquanto eu discuto a inadimplência do poder concedente. Ou seja, o árbitro vai ter uma providência acauteladora de decidir, peraí, tudo bem, você não pode deixar de prestar o serviço, tem o princípio da continuidade, mas em que termos? Eu não vou poder deixar que o poder concedente decida exclusivamente como esse contrato vai ser executado, sob pena de o particular nem conseguir executar esse tipo de ajuste. Então, uma proposta, uma sugestão para discussão é que o árbitro tenha um posicionamento de acautelatório no que toca às condições que o serviço continuará a ser prestado. E também, no âmbito de uma rescisão, o árbitro, na minha opinião, fará, às vezes, do Poder Judiciário. Em vez de ser uma competência privativa do Poder Judiciário de rescisão, quem rescindirá o contrato será o árbitro. O árbitro é o juiz da causa. Ele tem a competência para apreciar aquela matéria. Então, não me parece que, nesse cenário, por mais que o artigo 39 fale em ação judicial, ele tem que ser interpretado que o judicial agora também deve ser complementado ou substituído, em algumas hipóteses, pelo procedimento arbitral. E, por fim, mais uma vez, caberá ao coitado do árbitro, que vai ser uma trabalheira, fixar o montante da indenização, mais uma vez, pela rescisão. E aí teremos discussões sobre danos emergentes e lucros cessantes.
quando você rescinde um contrato, você se prepara para participar de uma licitação, de uma concessão de PPP, você tem uma coisa que as administrações públicas não costumam levar em conta, que é o custo de oportunidade do dinheiro. Se você está investindo num projeto de longo prazo, é porque, ao mesmo tempo, você está deixando de investir em outros. Então, esse custo de oportunidade, provavelmente, e será considerado pelos árbitros, sobretudo árbitros especializados como o professor Gustavo, de que, naquele momento, ainda que eu tenha uma rescisão com 2 anos de contrato, eu tenho um custo de oportunidade que tem que ser calculado, porque eu contratei engenheiros, eu contratei advogados, eu estruturei a modelagem para participar daquela contratação. Se, por razões alheias à minha vontade, o poder público se tornou inadimplente com as obrigações dele, eu tenho que ser indenizado pelos danos que isso me causou, pelos lucros que eu deixei de ganhar. E aí a dificuldade vai ser, esse lucro vai ser composto pelo valor total do investimento dos 35 anos, talvez, trazido a valor presente, serão discussões que certamente serão acaloradas, né, professor, nos próximos anos. Muito bem. Acho que eu vou respeitar meu tempo. Um último desafio que eu vejo para a aplicação da arbitragem nos contratos de infraestrutura, sobretudo nesse novo contexto da relicitação e do PPI, é uma decisão do Tribunal de Contas da União, que é a decisão 2573 de 2012, que diz que não é cabível a utilização da arbitragem em contratos de concessão de rodovia, ao argumento de que o artigo 24, inciso 7 da Lei 10.233 de 2011, que criou a NTT, confere a essa agência reguladora a competência privativa para realizar revisões e reajustes. Então, o TCU, antes do PPI, ele disse que, especificamente no setor de rodovia, eu não posso ter arbitragem porque cabe à agência reguladora realizar a revisão e a reajuste do contrato, portanto, não vem aqui tocar no meu equilíbrio econômico-financeiro. É uma questão que terá que ser enfrentada, é um posicionamento firmado pelo Tribunal de Contas da União, mas me parece que pode ser superado, por algumas razões. Primeiro deles é que a revisão e o reajuste são só 2 formas de realização de revisão do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão. Eu posso prorrogar o ajuste, eu posso diminuir as obrigações do contratado, eu posso realizar o pagamento à vista pelo prejuízo que o contratado suportou. Portanto, se eu entender que o artigo 24 seria restritivo, seria só no que toca a revisão e reajuste ao equilíbrio econômico-financeiro e não às outras modalidades de reequilibrante. Mas ainda assim não parece que atribuir competência à agência seja excluída do árbitro. Não é porque a agência tem competência para realizar a revisão e reajuste que o árbitro não teria. E o terceiro argumento é mais formalista, dizendo o seguinte, olha, de acordo com a lei que mudou tanto de nome, que agora é Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a lei posterior, ela revoga a lei anterior quando com ela é incompatível. Portanto, se eu tenho uma lei de relicitação que diz que o equilíbrio econômico-financeiro é arbitrável, me parece que eu não tenho mais como interpretar essa lei da NTT como interditando essa arbitragem dos aspectos de equilíbrio econômico-financeiro, nem que seja pelo critério formal de revogação tácita pela nova lei do PPI. Já caminhando para minhas conclusões, eu vou bater certinho o tempo. Tenho para mim, e não poderia estar diferente, de acordo com o professor Gustavo, que nós estamos vivendo numa era de consensualidade administrativa e que a administração pública vem se despindo da sua autoridade, dos atos de poder tão conhecidos e que geraram muitos custos de transação, né, professor? Porque quando o particular contrata com a administração pública, ele embute nesse contrato o risco da utilização de prerrogativas publicísticas. E a administração pública, a legislação, ela tem sido sensível a isso. A reforma da arbitragem de 2015 ela foi sensível a isso. A lei do PPI está mostrando como uma condição viabilizadora dos projetos de infraestrutura a utilização da arbitragem, que, como o professor disse, é agora obrigatória para os contratos de relicitação. Realmente, eu fico
muito feliz de estar participando desse momento, dessas discussões, mas quero crer que daqui a um tempo a gente não vai precisar mais discutir se a arbitragem é boa ou ruim, mas que ela já vai estar incorporada aos costumes da administração pública. E mais que isso, os contratos administrativos serão modelados de modo que até as próprias controvérsias possam não ser tão grandes como são atualmente. E que, num futuro evento aqui no Tribunal de Contas, a gente possa falar de outros assuntos que não sejam os conflitos envolvendo a administração pública e os particulares. Muito obrigado.